Josué 1, versículo 1. 1, versículo 1. Quem achou, por favor, levante a sua Bíblia. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, fala conosco através dessa palavra. Que essa palavra nos desperte, que essa palavra nos abençoe, que essa palavra supra a necessidade dessas pessoas. Usa a minha boca, meu Pai, e fala com essa gente, que todos compreendam, sem exceção, que essa palavra possa, meu Deus, dar a direção que cada um precisa. Em nome de Jesus, fala conosco. E se você crê que Deus vai falar contigo, diga amém. Graças a Deus. Vamos aprender hoje com Josué. Vocês lembram, olha aqui para mim, que semana passada nós falamos sobre Naamã? Lembram disso ou já esqueceu? Lembra que Naamã teve que vencer o orgulho dele? Quando o servo mandou ele mergulhar onde? No Jordão, não foi isso? E ele relutou. E os servos disseram assim: pô, Naamã, se o servo de Deus, o profeta, tivesse te pedido alguma coisa difícil, mas o servo pensava que era fácil. Mas para quem é orgulhoso, certas coisas é muito difícil. Para uma pessoa orgulhosa é muito difícil pedir perdão, uma coisa tão simples. Para uma pessoa orgulhosa, vir na Igreja Universal é muito difícil. Entrar aqui é difícil. É uma guerra. Mas ele foi humilde e ele venceu. Como de repente você venceu o seu orgulho, o seu preconceito para chegar aqui hoje. Mas hoje eu quero falar sobre Josué, que nos dá muitos ensinamentos. A história dele deixa muitas lições, e eu queria meditar com você sobre isso. Diz assim: e sucedeu depois da morte de Moisés, Josué 1, versículo 1, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora. Passa o quê? Passa este Jordão. Quem? Tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Olha para mim, por favor. Pensa comigo. Josué auxiliava Moisés, viu Deus fazer coisas grandes, maravilhosas através de Moisés, e de repente ele não tinha mais Moisés. Moisés morreu. E ele ficou pensando: peraí, como é que vai ser agora sem Moisés? Eles não vão me respeitar, eles não vão me dar crédito. E começou a bater o desânimo, a preocupação. Começou realmente a pesar a responsabilidade nas costas dele. Assim como um homem quando casa, a responsabilidade pesa. Assim como uma pessoa quando tem filho, trazer um filho ao mundo pesa. A responsabilidade passou a ser muito grande. E ele ficou com medo, ele desanimou, ele ficou preocupado. Ele achou que ninguém ia respeitar ele. E Deus foi até ele, Deus foi falar. Escute, Deus é um Deus que fala. Deus foi falar com Josué. Deus viu que Josué estava desanimado, Deus viu que Josué estava mal, e Deus foi ajudar Josué. E Deus foi falar com ele. E é a palavra de Deus que nos levanta, é a palavra de Deus que nos abençoa, quando nós temos ouvidos para ouvir a palavra de Deus. E Deus disse: Josué, Moisés é morto. Não adianta ficar relutando sobre esse assunto, falando, remoendo. Não adianta ficar olhando para trás. Não adianta ficar falando de Moisés, porque ele já morreu. Ele tinha visto Moisés fazer coisas grandes, mas na verdade não foi Moisés, foi Deus. É difícil quando uma pessoa
já teve uma vida próspera, já teve muita coisa, já morou muito bem, já teve muitos bens, já viajou muito, já desfrutou de uma vida de qualidade e perdeu tudo. É muito difícil a pessoa superar, é muito difícil a pessoa esquecer, a pessoa deixar para trás aquilo e recomeçar. É muito difícil. Ela tem que ser muito forte para esquecer o passado e lutar para ter melhor do que o que ela perdeu. É difícil. E estava difícil para Josué. E Deus falou assim: ô Josué, Moisés morreu, mas eu não. Não é de Moisés que você precisa, você precisa de mim. E às vezes certas pessoas saem da nossa vida, às vezes certas coisas morrem na nossa vida, mas Deus não morre. E você fica pensando: como é que vai ser sem isso agora? Mas não tem fulano, não tem Beltrano, mas tem Deus. Não tem isso, não tem aquilo, mas tem Deus. Diga: tem Deus. E é de Deus que você precisa para vencer. E Deus queria dizer isso para Josué: Josué, não adianta ficar desanimado. Eu não vou fazer coisas grandes na sua vida desanimado. Vai agora e atravessa o Jordão, tu e este povo. Faz esse povo herdar a terra prometida. O povo de Israel queria entrar na terra prometida. Como você faz a corrente para quê? Você quer ser abençoado, você quer dar testemunho, você quer fazer diferença. Você chega aqui cheio de problemas, como o testemunho falou hoje. Chegou aqui cheio de ados negativos. E quando ele falou assim: olha, eu cheguei cheio de ados negativos, eu nem entendi. Mas ele começou a falar: eu cheguei humilhado, envergonhado, pisado, desonrado, desempregado, endividado, tudo que é ado que não presta. Mas Deus me honrou, e hoje eu estou abençoado, iluminado, honrado. Porque Deus muda situações quando você não desanima nas dificuldades. Amém? E Deus disse para Josué: Josué, o povo quer dar a terra prometida, e eu quero usar você. Eu não quero usar você só para te abençoar, eu quero usar você para que você abençoe o povo e leve eles à terra prometida. Sempre pense no próximo. Se você quer ter uma vida de qualidade, se você quer vencer, seja um comerciante, um empresário, que pense nos funcionários, pense nos seus clientes, pense no próximo. Não fique pensando só em você, não seja egoísta. Quando você for negociar, pense não só em ganhar, mas pense também na pessoa que está negociando com você, para que ela ganhe, para que o negócio seja bom para os dois. Aprenda a pensar no próximo. Quem é de Deus abençoa os outros. Quem é de Deus pensa no próximo. E Deus queria fazer algo grande através de Josué, querendo que ele abençoasse outras pessoas. Você ainda pode ser bênção na vida de muitas pessoas, se você der ouvidos à voz de Deus. As coisas que Deus nos dá, Ele nos dá para glorificarmos o nome dEle e abençoarmos outras pessoas. Por exemplo, o templo de Salomão, quando isso aqui foi construído, abençoou o Brás? Claro que abençoou. Trouxe mais segurança, que era um lugar deserto, trouxe mais comércios para cá, iluminou esse lugar. Sim ou não? O movimento é maior, esse lugar ficou mais bonito, tudo aqui começou a ter vida. Sim ou não? Entenda, por favor. Mas não é isso aqui que te abençoa, não é o templo. Quando eu comecei na igreja universal, eu ia, o banco era de madeira. Quem lembra daqueles bancos? Quem é mais antigo lembra, aqueles bancos grandes de madeira. Era quando eu ia. Não tinha ar-condicionado, parecia sauna. Mas o que te abençoa não é a cadeira acolchoada, não é o ar-condicionado, não é essa estrutura magnífica. O que te abençoa é a palavra de Deus, e isso te dá conforto. Mas o que muda a sua vida é a palavra de Deus. Porque eu comecei numa igreja que não tinha nada disso, mas eu ouvi a voz de Deus, e a voz de Deus me abençoou. Bispo, como é que eu ouço a voz de Deus? É audível? Não. Ele te dá certeza. Ele te diz para onde você deve ir, que caminho você deve seguir. Quando você não tem certeza de algo, é porque Deus não falou com você. Mas quando você tem aquela intuição na fé, aquela certeza, aquela convicção dentro de você, é porque Deus falou com você. Pode ir que vai dar certo. Deus fala. E quando Deus falou com Josué, Ele disse: levanta-te, Josué,
deixe de ficar desanimado. Você tem uma missão pela frente. Tem pessoas precisando de você. Por isso que eu não acredito que quando a pessoa tira a própria vida, ela está pensando da maneira correta. Primeiro, que ela não tem direito, porque quem deu foi Deus, só Deus pode tirar. Segundo, se ela tirar a própria vida, ela não vai ser salva. Terceiro, tem pessoas que gostam dela, que amam, tem familiares, ela está pensando só nela e vai fazer muita gente sofrer também. Quando você é uma pessoa de fé, você pensa no próximo. Deu para você entender? Aí diz assim, versículo 3, diz assim: fique parado que eu faço tudo. Não é não? Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a quem? A Moisés. Olha para mim, por favor. Aprenda a determinar, a pisar em lugares, falar, eu vou entrar aqui. Você viu que aquele homem falou, essa empresa vai ser minha, e hoje é dele. Aprenda a fazer isso. Muitas pessoas foram em lugares e disse, isso aqui vai ser meu. Inclusive nós pastores já fizemos isso em vários imóveis, que nós entramos e falamos, aqui vai ser igreja, e passou o tempo e hoje é nosso. Amém? Deus falou, onde você pisar, a planta do pé, vá, põe a planta do pé, determina, creia. Isso não vai acontecer quando você tiver dinheiro, isso vai acontecer quando você tiver fé. Por quê, bispo? Quando isso aqui foi construído, nós não tínhamos 1 bilhão na conta, esperando para pagar todo mês certinho. Nós começamos isso aqui pela fé, mas nós assumimos um compromisso, e Deus foi honrando, foi abençoando, e completou a obra, e tudo foi pago. Mas foi na fé. Foi na fé. Lembra quando Josué mandou os espias lá em Jericó olhar a terra que eles iam lutar contra Jericó, e eles assumiram um compromisso com uma mulher que morava em cima da muralha. Como era o nome dela? Raabe. E eles disseram assim, nós vamos vir aqui, nós vamos tomar essa cidade, mas você e sua família pode esperar. Coloca uma fitinha na janela vermelha e espera, porque nós vamos salvar você e sua família. Ela creu, e a palavra que eles deram, Deus ajudou a honrar. Quando você é uma pessoa de fé, aquilo que você assume na fé, Deus te ajuda a cumprir. E se você tem compromissos grandes, não se preocupe não, porque Deus vai te ajudar a honrar. Deus vai te ajudar a cumprir a palavra que você deu. Amém? Você não tem que ter medo. Quando Deus falou, passa o Jordão, como é que eu vou passar o Jordão com a multidão? Cadê o barco? Não tem barco, mas tem fé. Fé para quê? Fé para colocar os pés. Eles colocaram os pés no Jordão, molhou os pés, e quando eles molharam os pés, Deus abriu o Jordão. Foi no Jordão que acabou a insegurança de Josué, o medo de Josué, a desconfiança de Josué, e todo mundo começou a respeitar Josué, porque Deus fez ele ser respeitado. Quando Deus te abençoa, então as pessoas começam a te respeitar, você começa a ter credibilidade. No começo da Igreja Universal, ninguém queria alugar para a gente, não tinha crédito. Vê se hoje as pessoas não querem. Porque quando Deus abençoa, você é respeitado. E se você deixou de ser respeitado, você vai voltar a ser respeitado, em nome de Jesus. Olha o que diz a Bíblia no versículo 4. Diz assim: desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Olha para mim, por favor. Por que Deus falou isso, hein? Ninguém vai poder te resistir. É porque na nossa caminhada nós encontramos pessoas malignas que tentam resistir, que se levantam contra você do nada, que toma raiva de você sem você ter feito nada de ruim. Pelo contrário, às vezes até pessoas que você um dia ajudou. Mas não se preocupe, porque essa oposição não vai resistir você. Se você está com Deus, do jeito que se levantou, cai. A muralha era considerada muito forte, mas caiu. Deus mandou dar 13 voltas. E no livro de Josué 6, versículo 20, fala que na hora que foi tocadas as trombetas e deram um grito,
a muralha o quê? Deixa a Bíblia aberta aí, coloca aí 6:20. Gritou pois o povo, tocando o quê? Os sacerdotes as trombetas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da trombeta, gritou o povo com grande brado, e o muro o quê? Caiu abaixo, e o povo subiu a cidade, cada um em frente de si, e tomaram a cidade. Olha para mim, eles obedeceram. Deus mandou dar quantas voltas? 13, eles deram quantas? Vê se você não fica, já vim 10 vezes, já vi 11 vezes, até agora nada. Creia que vai acontecer, pare de murmurar, obedeça. Deus não quer a nossa opinião, Deus quer a nossa obediência. Deus não quer nossa opinião, Deus não quer nossa murmuração. Ele sabe o que vai fazer, Ele só quer que você creia. Porque se você crer, tudo que você está plantando você vai colher. Amém? Deus disse, depois das voltas, grite. E eles gritaram. Tem horas que Deus manda gritar, grite. Daqui a pouco nós vamos dar o grito da vitória. Tem horas que Deus manda ficar calado. Vê se tu aprende a ficar calado. Vê se aprende, que tem gente que tem dificuldade para ficar calado. Fala antes da hora, fala com quem não deve, arruma maior confusão. Vê se cala essa boquinha, pelo amor de Deus. E não atrapalha Deus, tá? Tá bom? Você sabe que é com você, né? Vamos lá. Mas olha que bacana. No final do versículo 5, na última parte, ele diz, não que... Escute isso, ó. No finalzinho do versículo 5 ele diz, não te deixarei, nem te desampararei. Olha aqui para mim, por favor. Eu não sei para quem é, mas Deus está falando isso para você, que alguém te desamparou, alguém te deixou. Não fique preocupado, porque quem te desamparou, quem te deixou, não vai te ver mal não, vai te ver bem. Vai te ver bem porque ela te desamparou, mas Deus não te desamparou. Diga, Deus é comigo. Não importa quantas pessoas estão te desamparando, de repente funcionários indo embora, aprontando, de repente você está se deparando com muitas decepções. Seja forte. O importante é que Deus não vai desamparar você. Não tem esse funcionário, não tem aquele, não tem aquele maquinário, não tem aquele carro, não tem dinheiro, não tem um bocado de coisa. Diga, tem Deus. Se tem Deus, vai dar tudo certo. O que caiu vai levantar de novo, de bom. O que caiu de bom vai levantar, e o de ruim que se levantou vai cair. Amém? Aí ele diz assim, ó: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te de novo e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de quê? De fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, e dela não te desvieis nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não te aparte a tua boca, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás o quê? Bem-sucedido. Olha para mim, por favor. Olha o segredo aqui. Deus está dizendo para Josué: Josué, ser forte, ser corajoso, se anima. Se anima para quê? Não é só para trabalhar não. Se anime para fazer a vontade de Deus. Não tenha coragem só para lutar não. Tenha coragem para largar mentira, as coisas desonestas. Tenha coragem para fazer as coisas justas, certas. Tenha coragem para deixar de ser uma pessoa que engana os outros, uma pessoa enrolada. Tenha coragem para jogar tudo que não presta para fora e começar uma vida que agrade a Deus. Tenha coragem. Tenha coragem para romper com o amante. Tenha coragem para romper com as coisas que desagradam a Deus, para que Ele faça na sua vida o que Ele quer fazer. Amém? Tenha essa coragem. Deus estava encorajando Josué: medita nessa palavra de dia e de noite. Não desvie para a esquerda, não desvie para a direita. É na palavra que a gente encontra força. Tem gente que é forte para trabalhar, mas é fraco para ler a Bíblia. Você lê qualquer livro, mas a Bíblia dá sono. Você vai em qualquer lugar fácil, mas para a igreja é difícil. Você conversa muitas horas com muita gente, mas você tem dificuldade para passar alguns minutos orando, porque tudo para Deus é espiritual, é diferente, e incomoda o diabo. E se você não for forte para as coisas de Deus, o mal te vence. Olha para mim, por favor, para você entender.
o que nós vamos falar hoje. O povo de Israel estava sofrendo há muito tempo, e Deus apareceu para Moisés. Moisés viu uma sarça, não sei se você sabe o que é sarça, mas ele viu aquela sarça pegando fogo sem ser consumida, e ele se aproximou e Deus apareceu para ele, e se revelou para ele. E aqui no versículo 10 diz assim, olha o que Deus disse, depois que Deus disse para ele tirar a sandália dos pés, que o lugar era santo, Deus mostrou o propósito dele, diz assim: vem agora, pois, e eu te enviarei a quem? A Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, de onde? Do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de nossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Olha para mim, por favor, agora. Deixe a Bíblia aberta e olhe bem para mim, para você entender. Eu não sei há quanto tempo você sofre. O povo de Deus já sofria há muito tempo. Há quem está sofrendo de um ano para cá, outros estão sofrendo há 2 anos, 5 anos, 10 anos, há muitos anos. Eu não sei. Tem gente que tinha uma condição tranquila, hoje vive preocupado. Há quem tinha dinheiro sobrando, hoje vive numa situação de aperto. Há quem não via o preço das coisas, hoje vive pechinchando para poder diminuir o preço. Há quem sobrava, hoje está faltando. Há quem tinha de tudo, hoje não tem nada. O povo de Israel vinha sofrendo há muito tempo, e Deus apareceu. Eu sei que tem gente aqui que só tem aparecido problemas na vida dela, só tem aparecido mais notícias, só tem aparecido o que você não gostaria que aparecesse, mas Deus apareceu para Moisés, e Deus quer aparecer também para você hoje, para te livrar dessa situação, para mudar a sua história. O povo estava escravo nas mãos de Faraó, nas garras de Faraó, e Deus chamou Moisés dizendo: você vai agora e vai livrar o povo das garras de Faraó. E ele disse: mas como, Senhor? Quem sou eu para chegar diante de Faraó e pedir para soltar o povo? Ele disse: não é você, sou eu. Você vai lá em meu nome, mas vão perguntar quem é o Senhor. Diga: eu sou, te enviou, eu sou o que sou. Em outras palavras, você só precisa de mim, Moisés, porque eu vou ser tudo o que você precisa para resolver esse problema. Mas eu quero tirar o meu povo da escravidão. Tem gente aqui que precisa se libertar do vício das apostas, do vício do álcool, das drogas, da pornografia, da murmuração. Deus não quer você preso nas garras do mal. Essa figura que prendia o povo de Faraó simboliza a figura do mal. E aqui você vai ver como ele trabalha, como é a nossa luta contra o mal. Porque quando Moisés foi até Faraó, Faraó não aceitou, e ele segurou o povo. O diabo, ele pode segurar 1 tempo, 2 tempos, 3 tempos, mas uma hora, se você persevera, você vence. E aprenda uma coisa: se você é uma pessoa de Deus, você sabe o que Deus já sabe. Você sabe que no final você vai vencer.
Se você é uma pessoa de fé, você pode estar enfrentando uma luta muito grande, mas você já sabe o final, e é isso que não te desanima, porque você sabe que no final vai terminar com você dando testemunho para a glória de Deus. Está dando para você entender? Então ele foi até Faraó, e Faraó resistiu, e Deus mandou uma praga, 2, 3, 4, 5, 6, e chegou na 10ª praga, ele soltou o povo, e o povo saiu do Egito. Não saiu de mãos vazias, saiu de mãos cheias. Deus abençoou o povo. Só que Faraó voltou atrás e começou a perseguir o povo. Faraó tinha os seus carros, o seu exército. E na cabeça de Faraó, eu pego fácil esse povo de volta. E ele começou a perseguir o povo. Agora vá para o capítulo 14. Vamos ler o versículo 10. 14, 10. Acharam? Vamos tirar lições daqui agora. E aproximando o Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram a quem? Ao Senhor. E disseram a Moisés: não havia sepulcro no Egito para nos tirar de lá, para que morramos aonde? Olha só, na cabeça deles era o seguinte: não era melhor ter ficado servindo Faraó lá? Olha o que eles continuam falando: por que nos fizestes isto, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos aonde? No deserto. Olha para mim, por favor. Cuidado você que clama e depois murmura. Cuidado você que fala com Deus e depois fica com medo. Quando nós falamos com Deus, nós temos que confiar. Quando nós estamos vivendo a fé, nós não temos que querer entender. Você nunca vai conseguir entender Deus. Deus não se entende, Deus se obedece. Em Deus nós temos que confiar. Nós nunca vamos entender a maneira que Deus trabalha. Por quê? Porque os pensamentos de Deus estão acima dos nossos, são maiores do que os nossos. Você não vai conseguir entender o jeito que Deus está trabalhando. Bispo, mas por que Deus permitiu o Faraó continuar atrás? Porque Deus queria ser glorificado naquilo ali. Tem problemas que você está murmurando, mas tem vitórias no problema. Tem situações difíceis que você não enxergou ainda na dificuldade, a vitória que tem ali para você. E olha a resposta de Moisés. Olha só. Versículo 13, né? Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai o quê? Quietos, e vede o quê? O livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje viste, nunca mais o quê? Os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Olha para mim, por favor. Olhe para mim, aprenda uma coisa. Tem horas que você tem que ter fé para ficar quieto. Tem horas que você tem que ter fé para se acalmar. Tem horas que você tem que ter fé para esperar, para ter paciência. Moisés pediu para que eles tivessem fé e se aquietassem. Cuidado com essa inquietação, esse desassossego, esse desespero. Porque o mal é que gosta de ver a pessoa assim. E eles começaram a pensar o pior, e você sabe, colocou para dentro, a pessoa começa a falar besteira. E Moisés disse: fica quieto, fica quieto. Tem gente que Deus trouxe hoje aqui só para falar para você: fica quieto, sossega, deixa eu trabalhar, deixa eu agir, eu sei o que eu estou fazendo. Tem gente que precisa ter fé para dormir, você não está dormindo. Tenha fé para dormir, entrega na mão de Deus. Tenha fé para se alimentar bem. Tenha fé. Moisés falou: fica quieto. Deus sabe o que está fazendo.
Vocês vão ver como Deus vai agir, e nunca mais vocês vão ver os egípcios. Tem horas que nós temos que ter fé para falar nunca mais. Lembra que o bispo deu o exemplo dele? No casamento, no início do casamento, quando teve uma situação que a esposa falou, em separação, ele falou: nunca mais essa palavra vai ser dita aqui na minha casa. E olha quantos anos de casamento. Tem horas que você tem que falar: nunca mais eu vou ficar na mão de agiotas, nunca mais eu vou fazer empréstimos, nunca mais eu vou depender de fulano, nunca mais. Tem horas que tem que dar um nunca mais também. Moisés deu. Eu não sei qual é o nunca mais que você precisa dar, eu não sei, mas tem gente que precisa dar um nunca mais, porque tem coisas que se você ficar aceitando, você fica escravo disso. Está na hora de você dar o grito do nunca mais. Agora vamos ver o que aconteceu. Não converse não, nem durma. Está proibido dormir, tá? Dá uma olhadinha se tem alguém do seu lado dormindo aí. Dá uma olhadinha aí, olha aí. Olhou? Fala que foi eu que pedi, tá? Aí diz assim, versículo 15: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que o quê? Que marche. Olha para mim, gente. Marchar com o mar fechado? Quando você é uma pessoa de fé, está tudo fechado, e você está marchando, e você está indo em frente, você não está desanimando, está duro, está difícil, mas você continua, porque é fácil marchar quando o mar está aberto, a porta está aberta, quando tudo está dando certo. Tem gente marchando com tudo fechado, tem gente marchando com tudo dando errado. E Deus falou assim: Moisés, por que você está me clamando? Manda o povo marchar, manda o povo ir para cima. Não é esse mar de problemas que vai te intimidar não, porque Deus vai te ajudar. O Deus que abriu o mar, você crê no Deus que abriu o mar? É o Deus que vai te ajudar. Diga: Ele vai me ajudar. Agora, olha só, olha esse versículo aqui, que interessante, o 16: e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo mar, pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles, e eu serei glorificado em quem? Em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Olha para mim, por favor. Aprenda isso. Deus disse assim: ô Moisés, e tu pega o que você tem na mão, rapaz, e usa. A mulher disse que olhou para o banheiro e usou o banheiro para começar. Usa o que você tem à sua disposição. Usa a garagem, usa o computador, usa seu talento, usa seu celular, usa seu carro, usa um pouquinho que você tem. Pare de olhar para o que você não tem, pare de olhar para o que os outros têm, pare de ficar se comparando com os outros, pare de ficar esperando ter tudo para começar. Começa pequeno, mas comece. E tu, Moisés, usa o que está na tua mão. O que está na tua mão? É o cajado? Usa. Davi usou as pedras, derrubou o gigante. Gideão usou os cântaros e venceu os amalequitas, os medianitas, o povo do Oriente. Sansão usou uma queixada de jumento. O que você tem? Use. Faraó é forte, mas Deus é maior. Seu problema é grande, Deus é maior. Davi era pequeno, quem venceu foi Davi ou Golias? Foi Davi. Quem venceu foi Gideão, foram os inimigos? Foi Gideão. Quem vai vencer? Diga: eu vou vencer. Fala com fé: eu vou vencer. Eu digo isso porque Deus vai te ajudar a derrubar o que precisa cair hoje. Deus derrubou Faraó. Moisés não deixou nada nas garras de Faraó. Não deixa nada nas mãos do mal, não. Não só saia das garras do mal, mas não deixe nada nas garras dele. Se você é uma pessoa de fé, você parte para cima, mesmo com o mar fechado, e você usa o que você tem na mão. Use o que você tem à sua disposição. É sua sala, use sua sala. É um quarto que você tem lá, use o quarto. O que é que você tem? Usa.
E ele disse assim, pule agora para o versículo 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o quê? O mar, por um forte vento arraial de toda aquela noite, um vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em quê? Em seco, e as águas foram partidas. Olha para mim, por favor. Deus enviou um vento tão forte que dividiu o mar para o povo passar. Não tinha saída. Atrás Faraó com seu exército, na frente o mar. Às vezes nós nos enfiamos em cada situação, mas Deus tira. Parece que não tem saída, mas Ele coloca uma porta, Ele abre o mar, Ele faz alguma coisa, mas Ele tira, Ele resolve. Ele é Deus. Deus resolve. Esse problema que está esquentando a sua cabeça, que parece não ter saída, diga, vai ser resolvido. Você crê nisso mesmo? E ele disse assim, ó, olha só. E os filhos de Israel, 14, 22, Êxodo 14, 22. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar, em seco, e as águas foram-lhe como um muro à sua direita e à sua esquerda, e os egípcios os seguiram e entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que, na vigília daquela manhã, o Senhor na coluna de fogo e da nuvem viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios e tirou-lhes as rodas dos seus carros e dificultosamente os governava. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, e sobre os seus carros, e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou a sua força ao amanhecer, e aos egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou. Quem derrubou? Os egípcios no meio do mar, porque as águas tornando cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, e os que haviam seguido no mar, nenhum deles o quê? Ficou. Olha para mim, por favor. Nenhum dos inimigos ficaram de pé. Deus acabou com todos. Deus vai te ajudar a resolver tudo isso. Deus não vai deixar um problema sem ser resolvido. Faraó e o exército pensou o seguinte: a gente pega eles fácil. Ninguém que persiga uma pessoa de Deus consegue ter sucesso. Deus quebrou os carros de Faraó. Que Deus quebre os carros do mal que tem te perseguido. Em nome de Jesus, não tenha medo de perseguição. Porque Deus não deixou. Eram fortes, eram perversos, eram malignos, mas Deus quebrou os carros deles e livrou o povo de Israel. Não tenha medo de ninguém, porque ninguém vai conseguir te destruir, porque Deus não deixa, Deus guarda. Diga: Deus me guarda. Deus quebrou os carros de Faraó. O povo de Deus passou, e eles falaram o seguinte: vamos também. Só que tem coisa que Deus abre para você, não para os outros. Você consegue, outros não conseguem. Por isso que você não tem que estar ouvindo derrotados. Ah, isso aí não dá certo. Não dá certo para você, para mim dá, porque Deus vai me ajudar. Você não tem que estar ouvindo palavras negativas. Se você é uma pessoa de fé, o que os outros não conseguiram, você consegue. E se falar que você não consegue, aí que te dá mais força. Como Davi, disseram: nessa cidade você não entra. Ele entrou, tomou a cidade e colocou o nome dele. Porque com Deus você consegue. Agora quem quer o seu mal não consegue te destruir. O que Deus abre para você, Deus não abre para os outros. Deus abriu para o povo dele e fechou para o mal. Que em nome de Jesus, Deus hoje feche as portas para o mal, mas abre as portas para você.
Eles vieram contra, mas caíram por terra e acabou com todos eles. E Deus derrubou a força de Faraó. Que Deus te ajude a derrubar esses obstáculos que surgiram na sua vida. Que você tenha fé para, em nome de Jesus, terminar essa luta dando testemunho, chegando do outro lado e contando vitórias. Deus usou a fé de Moisés para abençoar aquele povo. E que Deus use você para abençoar muita gente ainda. Que você ainda possa contratar muita gente, trazer de volta gente que você dispensou porque você estava numa condição difícil. Que Deus te dê condições de abençoar muita gente e te dê a vitória sobre todo o mal. E se você crê, fique em pé e diga: está ligado. Fala com fé: está ligado. Porque nós vamos orar agora. E eu quero aqui na frente, olhe bem para mim, por favor. Espera só quem estava dormindo acordar. Acordou? Porque criaturas devem estar muito com sono mesmo, muito cansado para dormir nessa reunião, né? Vai dizer que a culpa é minha para você dormir não, hein? Se você diz assim: bispo, eu tenho um vício, e eu preciso me libertar desse desgraçado, desse vício do jogo. Essa voz fica dizendo: jogue, vai ter uma renda a mais, jogue, aposte que você vai ganhar. Você tem que se libertar disso hoje. Seja qual for o seu vício, você vai pedir a Deus: Deus, eu não vou aceitar sair daqui escravo disso. Eu não vou continuar sendo escravo de Faraó, porque isso só afundou você. Você que tem um vício, você vai vir aqui. Você que está encurralado de tudo que é lado, e só Deus para abrir uma porta, para te mostrar um escape, você vai vir aqui na frente. Você que tem sido perseguido e você percebe ódio, raiva de gente que queria te destruir ou quer te destruir, mas Deus, em nome de Jesus, vai fazer essas pessoas não te alcançarem. Deus disse: eles vão ver eu agindo e vão saber que eu sou Deus. Você que tem gente que precisa ver que Deus é com você, você vai vir aqui na frente. Você que tem um mar de problemas para resolver, e só Deus para resolver, pode vir aqui na frente, porque nós vamos clamar. Vem fazendo dessa canção a sua oração. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem, que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai se queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitórias do outro lado cantou. Do outro lado cantou. Do outro lado cantou. Amém. Olha para mim, por favor, abaixa as mãos e olhe para mim. Tem alguma coisa que você precisa dizer hoje. Você precisa dizer para você mesmo: nunca mais. Nunca mais eu jogo jogo de aposta, nunca mais. Tem que falar para você: nunca mais eu vou pegar dinheiro com agiotas. Nunca mais eu vou me humilhar para fulano, para Beltrano. Você tem que dizer isso. Amém? É você, é sua fé que você vai ter que usar agora. Nós vamos clamar. Se na sua frente tem um mar de problemas, vai para cima, porque Deus vai te ajudar a resolver isso. Deus vai abrir o que está fechado. Agora você tem que crer. Isso é para cima. Não é para ficar murmurando, reclamando, não é para ficar querendo entender. É para obedecer a Deus e ir para cima. Você vai usar o que você tem, e no que você tem Deus vai se manifestar. Pode ser pouco, mas vai começar dali, em nome de Jesus, algo grande. Começa pequeno, mas vai crescendo. Mas nós vamos orar agora. Moisés não deixou nada nas garras de Faraó, vai ficar nada na mão do diabo, em nome de Jesus. Nada. Você vai ver que você vai ter resposta depois desse clamor. Você crê?
Feche os seus olhos, levante suas mãos. Qual é o nunca mais que você tem que dar? Dê o nunca mais agora. Moisés disse: nunca mais vocês vão ver o rosto desse exército de Faraó. Nunca mais vocês vão ser escravos deles. Ó Deus Todo-Poderoso, abençoe essa criatura, meu Pai, que agora dá um nunca mais dela. Ela que diz: nunca mais meu nome vai ficar sujo. Nunca mais meu filho, minha filha vai me pedir uma coisa e eu não vou ter condições de dar, de suprir. Não, eu vou ter condições sim. Eu nunca mais eu vou me humilhar para essa pessoa. Eu não sei qual é o nunca mais dessa criatura. Eu sei, meu Pai, que o Senhor está ouvindo agora os clamores. Tem aparecido tantos problemas, tem aparecido tantas más notícias, tem aparecido tanta gente para atrapalhar ela, mas o Senhor apareceu para Moisés. Apareça, meu Pai, para essa criatura e livra ela, livra essa pessoa do vício, livra essa pessoa da murmuração, desprende ela do passado. Ajuda essa criatura, meu Pai, que agora te clama. Abre esse mar de problemas, ajuda ela a ter coragem para marchar, para partir para cima, como o Senhor abençoou Moisés, meu Pai, através de Moisés abençoou aquele povo, que através dessa criatura, meu Pai, o Senhor abençoe muita gente. Peça para Deus, para você ser bênção na vida de muita gente. O Senhor, meu Pai, não deixou a maldade de Faraó atingir aquele povo. Ele veio, mas o Senhor quebrou as rodas dos carros do exército de Faraó. Então quebra as rodas, meu Pai, da inveja, dos invejosos, dos que querem o mal, dos que perseguem, porque eles só estão empurrando essa gente para a vitória. Eu sei, meu Pai, que isso vai terminar com testemunho. Eu sei que vai terminar com vitórias. O povo sofria há tantos anos, e tem gente sofrendo aqui há anos, tem gente sofrendo há tanto tempo, e o Senhor acabou com aquele sofrimento. Faz o mesmo, meu Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, nós sabemos que o Senhor não mudou. O mesmo Deus que acabou com anos de sofrimento para aquele povo, que acabou com a escravidão, o Senhor é o mesmo Deus hoje, e o Senhor pode tirar essa pessoa da escravidão, a escravidão das dívidas, a escravidão do aluguel, a escravidão dos empréstimos. Ó Deus Todo-Poderoso, aparece agora, meu Deus, para esse homem, para essa mulher, e acaba com essa vergonha, acaba, meu Deus, com o sofrimento. Tem gente aqui que não aguenta mais, há quem já está nos seus limites, meu Deus, mas o Senhor aparece agora e muda essa situação. O Senhor muda esse cenário. O Senhor responde esta pessoa que há anos está chorando, está gemendo, e nós aqui nos unimos para determinar: nunca mais vergonha, nunca mais empréstimo, nunca mais humilhação, nunca mais dinheiro emprestado, morar de favor. Ó Deus Todo-Poderoso, nós cremos que o Senhor abre o mar, o Senhor abre o mar para essa gente passar, o Senhor abre os caminhos e nós passamos, vamos chegar do outro lado e vamos cantar o hino da vitória, vamos dar testemunhos. Diga: esse ano é o ano do meu testemunho. Para a glória do teu nome, meu Pai, sopra o teu vento a favor do teu povo, o vento que abre mar, que abre portas, o vento, meu Pai, que abre a visão, o vento que abre o que está fechado, para o teu povo passar. Levante suas mãos, não diga nada agora, faça silêncio, feche os olhos e levante as mãos. Moisés viu que o povo estava inquieto, e Moisés pediu para o povo ter fé, para se aquietar, se acalmar, que o Espírito de Deus acalme o seu espírito, que Ele tire essa inquietação, que você tenha fé para dormir, para ter paz,
para confiar que Deus vai agir, e todo mundo vai saber que Deus é Deus na sua vida. Coloque as mãos na altura do teu coração. Que Deus te aquiete agora. Que Deus traga sossego para o seu interior. Que Deus desacelere a sua mente, que anda tão acelerada. Que Deus tire esse estresse, que Deus tire esse nervosismo, essa impaciência. Que Deus, em nome de Jesus, te dê certeza de que você vai chegar do outro lado. Que você saia daqui sabendo o que Deus já sabe, que vai terminar tudo bem, porque Ele é Deus de obras completas. Eu peço, meu Pai, abençoe esse povo. Quando eu olho para os meus projetos, cante. Quando olho para os meus projetos, eu confesso, fica tão difícil acreditar. Quando eu olho para tuas promessas, quando eu olho para as tuas promessas, acredito, vai valer a pena esperar. Acredito, vai valer a pena esperar. Pois eu sirvo um Deus, pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante, faz o impossível, se materializar. O meu Deus não faz pela metade. O meu Deus não faz pela metade. Não vou viver uma parte. Não vou viver uma parte. Por completo Ele fará. Por completo Ele fará. Eu vou viver. Eu vou viver a totalidade da promessa. A totalidade da promessa. O Deus de obras completas. O Deus de obras completas. Vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer. Não vou temer. O projeto vem de quem não erra. O projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas. O Deus de obras completas. Vai fazer cumprir na hora certa. Vai fazer cumprir na hora certa. Meu Deus não falha não. Meu Deus não falha não. Não vou duvidar. Eu não vou duvidar. Eu sei que por completo. Eu sei que por completo fará. Meu Deus não falha. Meu Deus não falha não. Eu não vou. Eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Levante a mão da aliança. Diga: meu Deus, me ajude a derrubar esse faraó. Me ajude a ficar livre de todo mal. Que esse mar de problemas sejam resolvidos. Que esse mar se abra. Que eu possa chegar do outro lado e testemunhar a tua grandeza. Traz paz para mim. Sossega a minha alma. Que em nome de Jesus, o nunca mais que eu falei hoje, de fato aconteça. Pois eu entrego tudo em tuas mãos. Eu creio que tu és o Deus de obras completas. E vai dar tudo certo. E quem crê, diga amém. E graças a Deus. Amém. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.